Bom, fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos para a segunda parte do Injustiçado. É que eu fiz o vídeo e como eu preciso trabalhar rápido aqui, né, que senão as coisas não andam, então eu acelerei algumas coisas e não fui bem claro, né? Até que eu vi que muitas pessoas tiveram dúvidas. Esse aqui é o meu controlador, né? Esse aqui é o do meu cliente, né? Que foi do último vídeo que eu mostrei para vocês. Só tirando a poeira aqui que estava largadinha ali. Então vou explicar para vocês com mais detalhes, né? Falando tecnicamente. Vamos fazer um time-lapse aqui. Bom, vamos lá. Abrir aqui, né? Aqui no último vídeo, né, eu fiz muito rápido, não deu para explicar que a anatomia desse cara em relação ao CT5300. Infelizmente aqui eu não tenho nenhum CT5300 para mostrar as principais diferenças, tá? Mas o que acontece aqui? Aqui, logo na entrada do conector de força, em série com o pino central aqui do conector, nós temos esse resistor PTC, tá? Esse resistor, ele aumenta a sua resistência conforme a temperatura aumenta, tá? Então, como ele está em série com o circuito, então daqui, né, da linha principal, aqui nós temos a ponte retificadora, da ponte retificadora, né, vem para aqui todo o resto do circuito. Nós temos o capacitor, o potenciômetro e o transistor, tá? Esse circuitinho aqui é um filtro só para que o LED fique aceso, para não deixar o LED ficar piscando caso aconteça alguma coisa, tá? Não tem nada demais aqui. Mas vamos lá, então, explicando, né, a anatomia dele. Então nós temos duas proteções térmicas, tá? Esse PTC e esse relé térmico, tá? Esse transistor é um TIP 142, é um transistor de ele suporta até 10, ele pode, pelo datasheet, né, a uma temperatura de 25 graus, ele pode fornecer até 10 amperes, tá? É claro que quando aquece, não é bem isso que acontece, né? Então, se ele está aquecendo, já não pode fornecer mais 10 amperes, a corrente cai. Só que aqui eu não vou remover aqui da placa, até porque é difícil remover, mas ele está ligado diretamente aqui embaixo. Esse parafuso está preso por uma trilha grossa de solda nesse relé térmico, aqui, ó, temp switch. Então, quando o transistor aquece muito, quando o dissipador de calor não dá conta, esse cara desarma. Então, esse cara aqui, como ele está em série, então toda vez que nós temos uma resistência em série com uma carga, a eletricidade não é boba, né? Ela vai querer percorrer por onde é mais fácil para ela, né? Então deixa eu só pegar só para mostrar para vocês aqui. Ó, vamos medir aqui a resistência desse cara. Ó, ele apresenta curto, tá? Ele dá um sinal de curto. Mas à medida que ele aquece, vamos só simular aqui. Espera aí. Não deu tempo ainda. Vamos aquecer mais ainda. Vamos ver agora. Olha lá, deu 0,3. Mas tudo bem. Na verdade, deixa eu desligar aqui. Como ele está em série com, como eu falei anteriormente, como ele está em série, né? Então toda a potência acaba se dissipando em cima dele. Então ele vai aquecer, né? Ele vai começar a aquecer. Aquecendo, a resistência vai aumentando. E aí vira uma bola de neve, porque conforme a resistência aumenta, ele aquece mais ainda, tá?
até chega uma hora que a resistência fica com uma resistência infinita. Então é uma condição de aberto, tá? Então, esse cara ele faria o papel da proteção contra curto. Bom, pessoal, só colocando uma adenda aqui, é que eu não falei, né? No CT5300, a diferença entre os dois, tá? Esse controlador, ele não possui um sistema de aviso de curto. Diferentemente do CT5300, ele possui um sistema de aviso de curto, né? Então, quando a linha está em curto ali, o LED acende. As pessoas confundem, acham que ele tem um LED aqui no botão, tá? Mas esse LED ele fica aceso diretamente mesmo, tá? É para demonstrar que o controlador está ligado. Diferentemente do CT5300, que o LED ele avisa quando o sistema, ele só acende quando o sistema está em curto. Então, esse PTC aqui, ele seria o sistema de proteção contra curto, tá? Como eu falei anteriormente. Então, conforme a carga, né, a corrente, conforme a corrente que é drenada quando a gente fala carga na eletrônica, significa que o seu controlador ou sua fonte esteja alimentando, né? Então, no nosso caso, são as locomotivas. Então, quanto mais corrente a locomotiva precisar puxar, drenar, consequentemente, a corrente vai ser maior, vai passar pelo PTC, e aí ele vai começar a aquecer, né? Porque a corrente ela não é boba, ela vai tentar se dissipar onde é mais fácil. E aí a corrente, conforme ele aquece, a resistência aumenta, aumentando. Aí foi o que eu falei, né? Aquele efeito avalanche. A resistência aumenta, então ele aquece mais ainda, e aquecendo mais ainda, a resistência aumenta mais ainda, até atender infinito. É por isso que existem muitos relatos que esse controlador ele funciona durante um certo tempo e depois desliga, tá? Então, eu só queria falar para vocês a diferença entre ele e o CT5300. O CT5300 ele possui uma resistência em série com a sua linha, né? Não sei se já falei isso, mas acredito que sim. Essa resistência ela tem dois papéis. O primeiro é de fazer o papel do sensor contra curto, né? Nós temos a resistência e um LED ligado em paralelo a essa resistência, né? Então é como se vocês tivessem um tubo de água grosso, né? E no meio desse tubo, desse cano, você fizesse uma letra U, né? Então, quando você entupisse a saída do cano, a água ela vai pressurizar, ela precisa esvair para algum lugar, ela vai encontrar esse caminho. Então aquele U, né, com um cano mais fino, óbvio, eu falei aquele U, mas com um cano mais fino, né? Que é mais difícil de passar. Então ela vai ser forçada a passar por ali. É por isso que o LED acende, né? Essa resistência do CT5300, se não fala a memória, acho que é 0,47, uma coisa do tipo assim, não lembro bem de cabeça. E aqui esse PTC, a resistência dele teoricamente, inicialmente é zero, né? Então você não tem perda de corrente. Já no CT5300, bom, 0,47 é uma resistência muito baixa, mas é uma resistência, né? Então, toda a sua corrente que o seu transistor, né, o seu controlador pode fornecer, acaba se dissipando um pouco em cima dele em forma de calor, né? Então, a priori, esse cara aqui, o injustiçado, ele pode fornecer mais corrente a princípio, no caso com o PTC instalado, do que com o CT5300. Só que o CT5300 ele não pede performance por causa de aquecimento. O resistor aquece, mas nós não perdemos, a resistência dele não altera. Já esse cara aqui, conforme ele aquece, a resistência altera. Então, aí você acaba perdendo mais potência. Então, era essa diferença que eu queria explanar. Só que, o que acontece? Como eu falei anteriormente, o controlador injustiçado, né? As pessoas falavam que esse cara ele tinha mania de fraco, né? Houve relatos de locomotivas, por exemplo, com FA1 que nem chegou a andar, né? Por quê? Porque a Fratesc comercializou esse cara com um transformador, se não falar a memória, acho que de 13 volts por 500 miliamperes, tá? Então, no mínimo, uma FA1 consome na casa dos 350, entre 250 e 350 miliamperes, tá? Uma FA1 e uma G12. Já uma C30 já consome uma corrente bem maior que isso, tá? Até ela consome uma corrente maior do que uma AC44 ou uma V8 que possui dois motores.
porque devido ao comprimento da locomotiva, né, e ao truque de 3 eixos, acaba forçando mais o motor, né? Então, pelos meus cálculos, para que esse sistema aqui funcionasse do jeito que o engenheiro idealizou, seriam necessários 4 desses caras aqui, tá? Então, tendo 4 caras desse aqui em paralelo, aqui na entrada, aí sim, isso aqui funcionaria conforme ele deveria, né? Só se realmente ocorresse um curto, os quatro resistores estariam em paralelo, então dividindo a potência entre eles, também a resistência, né? Aí eles começariam a aquecer e a resistência aumentaria, tá? E também eu acredito que esse transformador de 500 foi comercializado esse transformador de 500 mA justamente por causa desse cara, né? Porque esse cara acho que deve, com a fonte mais forte, deve estar aquecendo muito precocemente, e aí o sistema acaba desarmando, tá? Então, né, várias pessoas perguntaram lá no YouTube, né? Então aqui, ó, nós temos 2 proteções térmicas. Um resistor ligado em série, um PTC, e esse relé térmico, tá? Então, removendo esse cara e fazendo um jumper, não tem problema. A potência vai cair toda em cima desse cara. A potência caindo em cima desse cara, ele vai aquecer, consequentemente aquecendo esse carinha aqui. E se esse carinha ultrapassar o limite dele, ele desarma e desliga o sistema. Simples assim, tá? Outra coisa, aqui nós temos um resistor de, acho que é 20K, se não falha a memória, tá? E então aqui nós não temos aquele problema crônico do CT5300 de queimar potenciômetro, né? Porque o CT5300 ele queima potenciômetro justamente quando você zera a velocidade, né? E deixa lá o controlador ligado na linha. Eu não vou entrar em detalhes agora, eu tenho outros vídeos explicando o porquê desse problema, mas esse aqui não tem esse problema aí, tá? Outra coisa também, ele possui um filtro capacitivo, né? Então, mesmo que você ligue um transformador, você pode ligar um transformador diretamente aqui, não tem problema, tá? É até preferível usar o transformador, porque daí aquece menos os diodos, tá? Um transformador aí de 15 volts até 5 amperes tá de ótimo tamanho, não tem problema nenhum, tá? Não tem polaridade aqui. Você pode ligar a fonte, não importa se o vivo é positivo ou se o vivo, no caso, o meio, né, é negativo. Como nós temos aqui a ponte retificadora, ela se encarrega de manter a tensão na polaridade certa para o circuito aqui, tá? Bom, era isso que eu tinha falado desse cara. Acho que agora não restam mais dúvidas, né? Então, quem tiver mais dúvidas aí, pode deixar nos comentários ou entre em contato comigo que eu teria o maior prazer em dar maiores explicações. Certo? Abraço.